Peter Propping é um genetista da Universidade de Bonn, membro do Centro de Referência Alemão para a Ética nas Ciências Biológicas. Angus MacDonald, matemático da Universidade Heriot-Watt de Edimburgo, na Escócia, fundou em 1999 o Centro de Pesquisa Genética e Seguros. Ambos se deslocaram a Estrasburgo no início de dezembro ao Conselho da Europa para transmitir os seus pontos de vista sobre o possível impacto dos testes genéticos no campo dos seguros. Podem as companhias de seguros ter acesso a estes testes para definir o risco de um cliente? Atualmente, vários países europeus optaram por uma moratória para limitar o acesso das seguradoras aos testes genéticos. Nesta edição de Ágora, dois peritos debatem os riscos éticos ligados ao desenvolvimento dos testes genéticos no domínio desta atividade económica. Os testes genéticos podem tornar-se importantes em termos de prevenção. Por exemplo, no caso de doenças cancerígenas hereditárias, de forma a revelar pessoas com um risco elevado ao desenvolvimento de um cancro da mama, do cólon ou da tiroide. Nestes casos, os testes genéticos podem tornar-se importantes. Os testes para estas doenças são potencialmente relevantes para as seguradoras, mas apenas se já foram feitos por outras razões. As companhias não pediriam a realização de testes apenas com o objetivo de avaliar um risco, embora possam estar interessadas em saber se alguém efetuou um teste genético por outra razão. Existem, obviamente, diferenças entre os países europeus. Na Alemanha, a indústria dos seguros decidiu voluntariamente uma moratória. Isto significa que na Alemanha os resultados dos testes já efetuados não são utilizados para a realização de contratos de seguros. Passa-se o mesmo no Reino Unido e noutros países, contudo, existem limites financeiros. Assim, no Reino Unido, por exemplo, se alguém fez um teste genético, não é obrigado a declará-lo, a menos que faça um seguro de vida superior a £500.000 libras ou outros seguros superiores a 300.000 libras. Existem, portanto, tetos elevados a serem ultrapassados antes que uma companhia possa perguntar por um teste genético, mesmo um que já tenha sido realizado. Esta é uma medida de proteção que foi colocada em marcha por intermédio de um acordo entre a indústria dos seguros e o governo. Na Alemanha também temos um acordo voluntário, mas o teto ronda os €250.000, um valor obviamente menor do que no Reino Unido. Sim, é muito mais baixo. Mas os únicos problemas que atualmente interessam realmente as seguradoras são aqueles onde um simples gene pode degenerar e originar uma doença ou uma morte numa idade muito jovem. E isso é bastante raro. Por isso, o número de pessoas afetadas é tendencialmente muito pequeno. Se uma pessoa tem um risco elevado de desenvolver, digamos, um cancro no cólon, e se este indivíduo, porque possui uma predisposição assumida para uma mutação genética, se esta pessoa efetuar uma vigilância regular, isso será tido em conta pela companhia de seguros. Sim, certamente que isso será tido em consideração. Mas existem outros exemplos, como quando uma desordem genética pode ser tratada. É o caso do cancro da mama, onde a existência de um risco elevado de contrair a doença bastante jovem é indicado pela mutação de certos genes. A opção de uma cirurgia profilática, a remoção do peito e possivelmente dos ovários é uma possibilidade, embora seja uma opção drástica. Então isso quer dizer que o progresso da medicina é tido em conta no cálculo do prémio. Sim, certamente que pode ser. Contudo, isso introduz outros problemas delicados de um ponto de vista ético, porque a opção de efetuar um tratamento tão pesado, como o exemplo referido, não pode ser influenciado pelo facto de se poder obter ou não um seguro. Numa pequena parte dos casos de Alzheimer podem ser feitos testes preditivos. Neste caso, a doença de Alzheimer segue um modo dominante
componente de hereditariedade, mas isto apenas se aplica a 1 ou 2% dos casos. Infelizmente, esta doença não pode ser tratada. Isto quer dizer que um teste genético apenas pode prever o desenvolvimento da doença, mas sem que haja a possibilidade de a tratar. Portanto, enquanto genetista, penso que é muito importante que estas pessoas sejam aconselhadas antes de realizarem um teste, porque, do meu ponto de vista, esta situação é terrível. O advento da genética molecular ensinou-nos muito sobre estas doenças, mas elas não foram descobertas pela genética molecular. De facto, o advento dos testes genéticos a estas doenças, do ponto de vista das seguradoras, mudou muito menos coisas do que as que inicialmente estávamos à espera. O direito de não saber é particularmente importante no contexto da medicina preditiva ou de diagnósticos preditivos de doenças incuráveis. O objetivo do aconselhamento genético é o de esclarecer a pessoa visada que pode tornar-se um fardo conhecer o resultado de um teste positivo. E muitas pessoas decidem não querer saber. Depois de aconselhadas, não fazem o teste preditivo. Eu penso que este é um direito importante para um indivíduo, o de não querer conhecer o futuro da sua situação em termos de saúde. Espero que a indústria dos seguros venha a evitar práticas que possam conduzir uma pessoa a saber coisas que preferia desconhecer. Penso que os termos da moratória em vigor em vários países e da qual tenho conhecimento pode evitar com que uma pessoa seja conduzida a uma situação destas, o que acho muito bem. Leading someone into that situation, and that is clearly right. Thank you. Nice, yeah. Very enjoyable conversation.